Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei para você nessa videoaula a correção de mais uma questão que caiu aí no concurso público de admissão para o Colégio Naval, prova realizada em 2021 que aborda muitas habilidades interessantes, vale muito a pena você assistir. Correção da questão número 4 que caiu no concurso público de admissão ao Colégio Naval 2021, prova verde. O tema dessa videoaula é geometria plana. As habilidades que serão abordadas são reconhecer as diferentes posições entre duas circunferências e suas características. A questão propõe o seguinte: se x1 e x2 são os raios de duas circunferências y1 e y2, respectivamente, com x1 maior que x2, e sendo z a distância entre y1 e y2, o número de pontos de interseção entre y1 e y2, quando y1 menos y2 é menor que z, e z é menor que y1 mais y2, será igual a quanto? Eu vou falar um pouco sobre as posições de duas circunferências. Nós podemos ter circunferências tangentes externas, quando elas tangenciam-se, porém, uma por fora da outra. Veja que a gente tem um ponto de tangência aqui, mas C2 está fora de C1. A gente tem os centros e, nesse caso aqui, R1 mais R2 é a distância de um centro ao outro, de O até C, né? A distância de O até C é R1 mais R2, que pegou exatamente o tamanho de um raio de uma e emendou com o raio da outra. Outra posição para as tangentes é circunferências tangentes internas, ou seja, tem a circunferência 1 e a circunferência 2, ela é interna à circunferência 1. Aqui nós temos duas formas dessa circunferência ser interna. Ou ela pode ser interna tangenciando, igual está aqui, tangente, tocando num ponto, é isso que é tanger, né? Tangenciar. Ou então elas poderiam ser concêntricas, se o centro da menor estiver exatamente no centro da maior, mas aí elas não são tangentes, e nós estamos falando sobre tangentes, né? Nesse caso aqui, a distância entre os centros delas é R1 menos R2. Veja que se você pegar o raio maior e subtrair o menor, sobra a distância entre os centros. Outra forma que as circunferências podem assumir é serem externas. Se você tiver C1 aqui e tiver C2 que não tangencia C1, então dizemos aqui que são circunferências externas. Aí nesse caso a distância entre o centro delas é maior que a soma do raio 1 com o raio 2. Veja que se você pegar daqui aqui, olha, tem esse raio, tem esse, ainda sobra um pedaço. Por isso que a distância de O até C é maior do que R1 mais R2. Também as circunferências podem ser secantes. O que são circunferências secantes? É quando elas se intersectam em dois pontos. Veja aqui que elas se tocam, que elas se cortam em dois pontos. Elas são secantes por isso. Intersectam em dois pontos distintos. Nesse caso, a distância entre os centros, né, o DOC é maior que R1 menos R2. Você pegar esse raio todo e tirar a distância aqui de um centro ao outro é maior do que isso, né? Agora, nós temos também as circunferências que são internas, né? Nós temos aqui, por exemplo, C1. Dentro dela vem outra circunferência e ela não precisa ser tangente a essa, né? Pode ser concêntrica, ter o mesmo centro. Veja que nesse caso a distância é zero, porque está coincidindo o centro quando elas são concêntricas, né? Agora, voltando à nossa questão, tem um erro aqui de elaboração nessa questão, ao meu ver. Para mim, isso aqui deveria ser x no lugar de y. X menos x2 menor que z menor que x1 mais x2. Se x1 e x2 são raios de circunferências y1 e y2 respectivamente, com x maior que x2, e sendo z a distância entre y1 e y2, o número de pontos de intersecção entre y1 e y2, quando y1 menos y2 é menor que z menor que y1 mais y2, será igual a quantos? Primeiro vamos pegar isso aqui e trabalhar nele. Nós não podemos considerar y aqui em hipótese alguma. Por quê? Porque se a gente considerar y, quando pergunta a distância de y1 a y2, qual ponto na circunferência? Tem infinitos pontos. Agora,
Considerando que isso aqui fosse x1 e x2, dá para a gente trabalhar. Então, primeira parte aqui, eu posso dizer que x1 menos x2 é menor que z. Essa segunda parte, eu posso dizer que x1 mais x2 é maior que z. Veja que o sinalzinho de maior está para o lado deles. Eu multiplicando essa aqui por menos 1, e eu posso fazer isso, vou inverter tudo. Menos x1, menos x2. Quando dizia maior, eu inverti o sinalzinho e ficou menor. Então aqui eu inverti tudo, né? Menos x1, menos x2 era maior, também coloquei menor que z. x1 com menos x1, um anula o outro. Menos x2 com menos x2, menos 2x2, z com z, 2z, menor que 2z. Dividindo isso aí ao meio, eu vou ter menos x2 menor que z, ou seja, z maior que menos x2. Trocando de lado, o z está maior, bocando para o lado dele. Mas eu dizer que z é maior que menos x2, para trabalhar com comprimento, eu prefiro trabalhar nos positivos, né? Então, vou inverter isso aqui, ó, z, inverte menor, inverte aqui, positivo. Z menor que x2. Aqui, nós temos a circunferência y1, x1 é o raio dela, circunferência y2, x2 é o raio dela. E veja por que aqui não poderia ser y. Porque quando diz y menos y1, onde? Qual ponto? Tem infinitos pontos da circunferência y, tem infinitos pontos da circunferência y2. Então, por isso que eu usei x aqui, porque x tem um comprimento definido, ele é o raio dessa circunferência. Mas essa distância, esse z, precisa ser menor do que x2. Veja que x2 é esse aqui, ó. Nesse caso, ela está menor. O z vai ser sempre menor. Daqui do comprimento do raio para menos. Aí ele tem dois pontos de intersecção, certinho? Veja que esse aqui é x1 menos z, né? O x1 seria tudo tirando o z fora. x1 menos z está aqui. É menor do que o z. Ele precisa ser menor que o z. E aqui nós temos x2 menos z. Agora, diz que o z é menor do que x1 mais x2. Com certeza, se pegar x1, que é o raio dessa circunferência azul, e somar com o raio da circunferência preta, vai dar muito maior do que o z. Esse z, ele pode variar até chegar pertinho do x2, mas ele tem que ser menor que o x2 para valer essa propriedade aqui. Ele também não pode... O z tem que ser menor que x1 mais x2, porque se você somar x1 mais x2, distanciar tudo aqui, o z zera, mas também esse ponto fica em um único ponto. Então, quando o z é menor que x1 mais x2, né, que seria essa distância toda aqui, nós temos também dois pontos de intersecção. Então, a alternativa correta aí é a letra C, dois pontos de intersecção, com erro essa questão, né? Por causa disso, porque diz y menos y2, então qual ponto tem y? Tem infinitos pontos em y. Que bom que você assistiu essa videoaula, espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhando conhecimento. Sucesso para você! Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.